Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Estamos celebrando este ano santo do Senhor, jubileu, convocados pelo Papa Francisco a rezar, a refletir neste ano jubilar de 2025, a esperança não decepciona. O que o jubileu tem a dizer? O que a Sagrada Escritura nos fala sobre o jubileu? Por que esta passagem bíblica é a inspiração para o Papa Francisco e deseja ele que seja inspiração para todos nós? Bom, primeiramente, é importante que nós possamos ir até o texto lá de Levítico capítulo 25, os versículos de 8 a 10. Os leio. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. As 7 semanas de anos somarão 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, farás soar o chofar. No dia das expiações, fareis soar o chofar por toda a vossa terra. Declarareis santo o 50º ano, e pela terra proclamareis a remissão a todos os seus habitantes. Será para vós um jubileu. Cada um de vós voltará para a sua propriedade. Cada um voltará para a sua família. O capítulo 25 de Levítico, não o leremos todo, é bastantinho longo, mas ele fala justamente do jubileu. Qual que é a raiz, a história do jubileu para nós os cristãos? 7 dias Deus cria a obra, da criação. 7 vezes 7, 49. Mas aqui, ao invés de semana, o Senhor fala 7 anos. Então, o 7º ano, a terra repousará. 7 vezes 7, temos a conta de 49. E o 50º ano, por isso o número 50, jubilar, ou também celebramos 25 neste caso, é o ano em que se celebra este momento em que as dívidas são perdoadas, o escravo ganha a liberdade, aquele que havia vendido sua terra a retoma. Então é um momento, digamos assim, de quase um zerar para recomeçar. E é nessa perspectiva que sempre somos convidados a celebrar o jubileu. Claro, dando também uma conotação espiritual. Também é um convite para que nós zeremos, no sentido, os nossos pecados, que nós nos reconciliemos com Deus e nos reconciliemos com nossos irmãos. Por isso, o ano jubilar, ele sempre tem essa conotação, essa força, esse convite de reconciliação. E olha como pode ser concreto, reconciliação lá na família, às vezes uma família dividida, reconciliação com alguém que por um motivo ou outro você acabou se afastando, reconciliação com a igreja, você que está afastado, reconciliação com Deus. E é nesse intuito que, durante este ano, o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação será oferecido com ainda maior frequência. Vários eventos realizados na nossa igreja, não só de Curitiba, mas de todo o Paraná e do mundo, vários eventos estarão propiciando esse momento também de confissão. E você procure também, não perca esse momento de graça, este ano de graça. Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, ele também começa a sua missão anunciando o ano da graça.
O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me consagrou, me enviou para anunciar o ano do Senhor, o ano da graça. É a presença de Jesus que reconcilia a humanidade com Deus. E onde entra a questão da esperança? Nós temos aqui a bula com a qual o Papa proclama e convoca-nos a celebrar o ano jubilar, spes non confundit. A esperança não decepciona, ou a esperança não confunde. E é tirada do capítulo 5, versículo também 5, capítulo 5, versículo 5, da carta de São Paulo aos Romanos. Nesta carta, o apóstolo Paulo, ele inicia falando da fé. Pela fé, até tem o texto aqui também, vale a pena a gente ler um pedacinho desse texto. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí segue o texto e ele diz: pela fé, acessamos a graça e somos firmes em Deus e nos gloriamos em Deus. Pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Mais adiante, Paulo dirá: ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Qual é a razão pela qual o amor de Deus não decepciona? Não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, ou seja, porque a base, o alicerce, o fundamento da nossa esperança, e aqui é claro que nós já somos lançados a uma esperança cristã, é o próprio Deus. Então nós podemos ficar tranquilos que não seremos decepcionados em nossa esperança, porque Deus é a razão da nossa esperança. É Ele que garante o cumprimento das promessas. E esta esperança, Paulo se dirigindo a Timóteo, no capítulo 1, versículo também 1, ele diz: Jesus Cristo, nosso Salvador. E diz bem claramente: Jesus Cristo, nossa esperança. É Ele a nossa esperança. Ele que veio para nos salvar, Ele que aceitou a morte de cruz, e Ele que retornará para levar à completude, à perfeição, tudo que já for iniciado. Então nós somos os cristãos, nós pela fé os cristãos, somos aqueles que olhamos e já contemplamos esta vinda do Senhor, e movidos por esta espera, esta esperança do Senhor que vem, nossa vida hoje já é transformada. Vivemos o hoje de modo diferente, movidos na esperança, porque aguardamos este encontro com o Senhor. E vejam como que o Papa nos diz, ainda no primeiro número da Spes non confundit: no coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem. De cada pessoa. A esperança, ainda que não seja essa esperança cristã, mas a esperança ela está no coração de cada um, como um dom, como um presente. E essa esperança na expectativa do bem. No entanto, diz o Papa mais adiante, muitas vezes encontramos pessoas desanimadas que olham para o futuro com ceticismo e pessimismo, como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade. Que o jubileu seja para todos ocasião de reanimar a esperança. Então o Papa ele é muito concreto. Ele olha as situações de guerra, ele olha as situações de violência, ele olha as situações de fome, ele olha as situações de morte, ele olha a realidade familiar,
a baixa taxa de natalidade em muitos países, ele olha a questão dos encarcerados, ele olha para os enfermos e fala, é necessário que aí, onde parece que a esperança já não habita, que a esperança seja reanimada. E é tarefa e missão de cada cristão, iniciando por si mesmo, reanimar a esperança que habita em nós como um desejo de bem, como um dom, como um presente que Deus nos deu. Reanimar a nossa esperança. Então você talvez também está se deixando abater, tomar pelo desânimo, tomar talvez até mesmo pelo desespero. Eis o convite, reanimar a esperança. E qual é a razão dessa nossa esperança? É Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que essa esperança não decepciona porque Deus nos mostra a sua fidelidade. Enviou-nos o seu Filho Jesus Cristo, é a sequência do capítulo 5 da carta aos Romanos. Enviou-nos o seu Filho quando éramos ainda pecadores. Deus, sem que tivéssemos mérito algum, sem que pudéssemos dizer, olha, eu isso ou aquilo, tudo é graça. Deus, de modo gracioso, de modo providente, veio em socorro de nossa fraqueza e entregou o seu único Filho. Deus Pai entregou o seu único Filho para a nossa salvação. E esta é a razão da nossa esperança. Porque Deus, Ele próprio, vem em nosso socorro e nosso auxílio. E movidos por esta esperança, nós vamos transformar aquelas realidades humanas que experimentamos neste momento de nossa vida, transformá-las para que a esperança seja reanimada. E volto a lembrar, aliás, aquelas que o próprio Papa cita, situação de quem está no cárcere, situação de doença, situação de guerra, situação de violência. Somos chamados a reanimar a esperança. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje na tua casa, na tua vida, talvez você esteja se inclinando para o desespero, achando que a sua vida não tem sentido ou não tem valor, achando que não vale mais a pena você continuar sendo correto, honesto, continuar trabalhando, sendo bom, promovendo bem, cuidando da tua família. Não caia na armadilha de deixar que o desespero tome conta de sua vida. É justamente isso que o Papa quer nos alertar. Cuidado, cuidado. É a esperança que nos move e podemos estar seguros que não seremos decepcionados porque a esperança cristã, Jesus Cristo, é manifestada e será ainda manifestada de modo pleno. Ele é a razão da nossa esperança. Esperança que, fundada no amor de Deus, não decepciona. Para você, um bom jubileu, aproveite esse jubileu, desfrute das graças próprias que este ano jubilar propicia. E por intercessão da Virgem Maria, que abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.